Olha o que diz em João, no Evangelho, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre e que Deus o enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não crerem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu. Aí ele complementa depois, citando o livro da lei. Mas eu quero parar por aqui, para que a gente possa entender alguns princípios nesta manhã. Nós, como líderes, nós pensamos que o combustível não vai acabar. Pensamos que, abastecidos uma vez, vamos chegar ao destino. E daqui a pouco a luz amarela começa a piscar. Daqui a pouco o motor começa a falhar. E daqui a pouco você para. Você desiste. Você retrocede. Você volta atrás. Você abandona o seu chamado. O seu ministério. O propósito de Deus. A palavra diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. A palavra diz que aquele que abre mão e larga o seu arado, que olha para trás, não é digno. Então nós precisamos compreender como é importante nós nos reunirmos, não como igreja normal, mas como líderes, pessoas com um chamado, pessoas com um chamado, pessoas com um chamado. Diga: eu fui chamado. Pode ser que você esteja aqui descobrindo o seu chamado, pode ser que você esteja aqui dando os seus primeiros passos, e isso é louvável, isso é bom, e isso de certa forma pode ser até melhor do que aqueles que já estão na caminhada há mais tempo, porque muitas coisas vão acontecendo ao longo do caminho e as sujeiras vai impregnando e vai grudando em nós e nos estraga, porque nós não nos limpamos, nós não nos purificamos, nós não recorremos a Deus para que Deus faça aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer. Viver o Evangelho é muito mais do que aquilo que
nós rotulamos muitas vezes, não passa de religião. Mas quando nós compreendemos o agir de Deus, nós permitimos que Ele nos trate, muitas vezes a forma dele nos tratar é dolorosa. Por quê? Nós queremos fazer o reino de Deus do nosso jeito e não do jeito dele. Por que que nós paramos? Porque queremos fazer do nosso jeito. Por que que nós desistimos? Porque queremos fazer do nosso jeito. Por que que abandonamos o ministério, o propósito, a fé? Porque queremos fazer do nosso jeito. E eu quero falar para vocês que do nosso jeito não funciona. Eu já tentei fazer muitas vezes do meu jeito. E do meu jeito humano não funciona. São muitos os nossos vícios emocionais. E trazemos isso para o ministério. E ofendemos uns aos outros. Nos degladiamos, nos alfinetamos, nos espetamos. Nós queremos impor alguma coisa. Queremos forçar. E a palavra diz que é pelo Espírito Santo que tudo vai acontecer. Então, quando nós chegamos aqui, nós precisamos compreender, não é a minha obra, é a obra do Espírito. É por isso que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós dizemos assim, podemos chamar este livro também de Atos do Espírito Santo. Então, a obra efetiva que vai acontecer na minha vida quanto igreja e na sua vida e no nosso ministério, que vai produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor, é por conta do Espírito Santo que se move em nós. E é isso que Jesus está falando aqui com este homem chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga. Ele era mestre, ele era entendido da lei, mas ele não tinha revelação no seu coração. A Bíblia não fala que ele foi buscar a Jesus somente uma vez. Eu acredito que algo aconteceu dentro do coração de Nicodemos e que deve acontecer no nosso coração também, que o tirou da religiosidade. Ele foi atraído por algo que era magnético, que tinha um poder sobrenatural, que era diferente daquilo que ele tinha experimentado, talvez por toda a sua vida. Então, neste dia em especial, ele vai até a casa onde Jesus estava hospedado, e ele bate na porta fora de hora. E os discípulos, eles eram muito protetores, tinha que passar por Pedro. Aí Pedro ouve a porta e vai atender. Quando ele vê Nicodemos, ele diz, o mestre já está descansando. Ele já se deitou. Talvez ele esteja até dormindo. Não vamos incomodá-lo. Aí Jesus ouviu que tinha alguém à porta. Por outro lado, o Espírito Santo já o tinha avisado de que Nicodemos estaria ali. Mesmo cansado, talvez indisposto, porque ele estava aqui embaixo como homem, também, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas, ele estava ali preso a um corpo físico. Talvez com sono, ele levanta e vai ter com Nicodemos. E é interessante a conversa que Nicodemos tem com ele, porque parece uma conversa de doido. Nós precisamos do Espírito para entender o que essa passagem narra. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus, não era qualquer pessoa. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre,
e que Deus o enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Olha só, por que é que ele foi até Jesus? Por conta do que ele ouviu, por conta daquilo que ele viu. Aquilo mexeu com ele, e na cabeça dele, ele pensou: por certo, Jesus é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas se não for por Deus, pelo seu poder. Deixa eu te falar algo. O que deve nos trazer a Deus não é aquilo que Ele faz ou pode fazer, mas a sua pessoa. Por exemplo, no culto passado aconteceu algo lindo. E vamos crer que a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completá-la. Amém? Muitos ficaram ansiosos esta semana, querendo saber como é que estava a Ana Paula. Ela está bem, obrigado. Ela me mandou um vídeo, agachando. Eu fiquei surpreso, porque nem eu tenho aquela flexibilidade. Mas, este vídeo na internet teve mais de 200 acessos, assim ó. Por quê? Porque o povo aí fora é curioso. Porque o povo aí fora quer ver algo acontecendo. E muitas vezes o inferno faz mais coisa do que a igreja. Então eles procuram porque ficam impressionados. Qual o papel da igreja? Nós sabemos que o inferno é um imitador barato do que acontece dentro da igreja de Cristo. Mas quando eu não compreendo o meu papel, eu vou esfriar. A palavra diz em Apocalipse que vocês possam ser quentes ou mornos, frios, não mornos. Ou seja, esta geração é indefinida. E isso não pode acontecer dentro da igreja. Porque podemos estar frios dentro da igreja. A igreja não é lugar de conservar ninguém frio. A igreja não é freezer. A igreja não é geladeira. Nós precisamos entender que igreja é forno. E se tem alguém congelado, frio, vai derreter. Precisa ser aquecido. Nós precisamos entrar na temperatura exigida pelo céu, para que algo possa acontecer em nossos cultos. Não precisamos de estímulos externos. Nós não fazemos para nos aparecer e nem nos promover. Nós fazemos porque reconhecemos quem é Jesus. Então, a palavra diz que aqueles que forem mornos, e a maior parte das pessoas são mornas, ora são de Deus, ora não são. Ora parecem ser fervorosas, ora parecem estar frias. Parecem ser um iceberg. Nós não podemos ser mornos, porque diz a palavra que Jesus, ao falar o teu nome, vai vomitar-te-ei da minha boca, diz a palavra. Então nós precisamos compreender que este tempo é um tempo de avivamento, e se os líderes não entenderem isso, o povo não vai entender. Se o altar não entender isso, a igreja não vai entender. Então nós precisamos, em nome de Jesus, compreender profeticamente que tempo é este. Jesus está à porta.
Jesus está voltando. E se isso acontecesse hoje, muitos de nós que aqui estamos ficaria. Por conta do nosso coração religioso, vivendo uma vida morna com Deus, reativo, passivo, negligente, omisso. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele quer se mover na tua vida de uma forma poderosa. Talvez hoje aqui, no meio da nossa liderança, exista apenas uma pequena fagulha, mas o Espírito vai soprar, e o vento do Espírito vai provocar um grande incêndio, e nós vamos queimar, arder, latejar. Nós vamos viver tudo aquilo que o céu tem para nós agora, porque não dá para viver como muitos de nós têm vivido. Ora somos crentes, ora não somos. Ora declaramos o senhorio de Jesus. Ora negamos. Você sabia que no Novo Testamento existe 22 vezes que Jesus é citado como Salvador? 22. E 650 vezes Jesus é citado como Senhor. Sabe o que isso significa? Não dá para ter o Jesus Salvador sem Ele ser Senhor da nossa vida. Nós precisamos entrar debaixo deste senhorio e renunciar à nossa vida, aos nossos achos. Aquilo que talvez a gente tenha cultivado até hoje como coisa certa. Mas o que eu quero é ensinar você a se mover no Espírito. O que eu quero é ensinar a você a viver uma vida cheia desta graça, desta presença, desta unção, desta glória, deste poder. Não dá para ser alguém de ministério vazio. Vai ser como que bater numa lata é só barulho. É muito trovão e pouca chuva. O que vocês precisam compreender é que esta unção está à sua disposição. E se você aprender o poder do lugar secreto, do entrar no quarto, fechar a porta, a cortina, se ajoelhar do lado da tua cama e buscar a Deus de forma sincera e contínua, você vai começar a buscar de forma intensa. Porque a continuidade vai nos ensinar o que é intensidade. Não é a intensidade que nos ensina o que é continuidade. Você pode ter uma experiência sobrenatural agora, e daqui a pouco você ter outra experiência daqui 6 meses, 1 ano. Então nós precisamos entender o que é o princípio da continuidade. Não dá, meus amados, para fazer a obra de Deus neste tempo que estamos vivendo sem a unção. O que eu quero dizer é que eu estou convocando vocês para um novo tempo, para que a gente possa ver outras coisas acontecendo. Eu já vi, meus amados, em 30 anos, muitas coisas que impressionaram o mundo. Alguns deles se converteram, outros caminharam conosco durante um tempo, mas depois acabaram por se afastar, por conta da alegria da alma. As pessoas pulam, as pessoas vibram, as pessoas comemoram o milagre. Mas o mais importante não é o milagre, é quem fez o milagre. O mais importante não é o mensageiro, o mais importante é a mensagem. Então, quando nós nos reunimos ali, ou no nosso culto,
podemos ter hoje à noite um culto onde nós vamos nos desprender, onde nós vamos nos entregar, onde nós vamos rasgar o nosso coração. Não pode ser aquele culto sem graça. Você vem, bate cartão e vai embora, cumpriu com a tua obrigação religiosa. Não pode ser assim. Quantos aqui nesta manhã estão mais para lá do que para cá? Quantos aqui nesta manhã precisam ser renovados? Porque o diabo tem cirandado. Lembra de Pedro? Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, o diabo está cirandando você. E quando o diabo ciranda, dá sinais. O crente começa a faltar na igreja. O crente não é mais participativo. O crente deixa de contribuir financeiramente. Com certeza ele não está mais orando, nem jejuando, porque se ele estiver orando e jejuando, isso vai combater a ação do inferno na vida dele. Não somos enganados quando nós dependemos do Espírito. Porque o Espírito, diz a palavra, nos leva a toda a verdade. Este Espírito Santo é a verdade. Olha o que diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Põe outra tradução para mim. E a unção que dele recebestes, fique em vós, e não tendes necessidade de que outra pessoa vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, diga comigo, e é verdadeira, e não é mentira, como ela nos ensinou, assim nele permanecereis. Então, se nós vivemos esta vida de altos e baixos, hoje o pastor pode continuar contar comigo, mas amanhã não pode. Hoje eu estou disponível, amanhã eu não sei. Hoje eu quero muito, amanhã talvez. Se este Espírito me ensinou, significa que eu aprendi. Significa que eu vou aplicar na minha vida aqueles princípios que são necessários para eu ter uma vida espiritual que agrada a Deus. Obrigado. Então, Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, o mais importante não é o que eu faço. Você tem que tirar os olhos das minhas obras e entender a intenção do Pai. Qual que é a intenção de Deus com você? Diz assim a palavra: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Enquanto ele vai falando das obras, Jesus disse: o mais importante é nascer de novo, Nicodemos. Você nasceu de novo. O que é nascer de novo? Primeiro você morre. Morre para você mesmo, para depois nascer para Ele. Porque enquanto eu estiver muito vivo, eu vou atrapalhar. Eu vou impedir o mover do Espírito, a manifestação daquilo que Deus quer fazer em mim, através de mim. Primeiro Deus vai fazer em você, deixa Ele fazer. Por que você reluta tanto? Deixa Ele fazer. Vai para a cruz. Precisamos de renúncia. E quando a gente fala de renúncia, você se lembra daquele príncipe
daquele jovem rico, daquele mancebo de qualidade. Vende tudo que tem, se entrega aos pobres, porque lhe falta apenas uma coisa. Não. Não se trata apenas disso. A gente tem que renunciar muitas vezes à nossa preguiça, à nossa indolência, à nossa arrogância, o nosso egoísmo, a mentira, o engano, a falsidade, a traição, a deslealdade, a infidelidade. São tantas coisas que nós precisamos renunciar para que o Espírito Santo se manifeste. Então eu quero te falar, todos os dias, renuncie a alguma coisa. Quando você vê que manifestou aquela raiz, você diz: eu estou renunciando à mentira. O Senhor me chamou para falar a verdade. O pai da mentira é o diabo. Eu não quero, não posso, não devo e não vou ter uma vida de mentira, de engano, de falsidade e de traição. Eu preciso andar em retidão e justiça. Aí você sobe um degrau, você agrada ao Senhor, e a unção começa a se manifestar. Como vem a chuva? Primeiro uma garoa fina. Depois ela se intensifica até se tornar uma tempestade. Então, se você não está vivendo ainda debaixo desta garoa fina, entre, busque. Mas para isso você tem que querer, tem que desejar. Não dá para você prestar o seu culto a Deus e sair daqui do mesmo jeito. Então, quando nós temos esta vida de entrega, de louvor, de adoração, de renúncia, de sacrifício, de doação, o Espírito Santo começa a se alegrar conosco. Tivemos um louvor diferente, uma adoração diferente semana passada. Eu já sentia lá atrás a presença do Senhor aqui. E eu sabia que Ele queria fazer algo, mas não sabia o quê. Por isso eu me sentei aqui e fiquei no aguardo para que o Espírito Santo comunicasse ao meu espírito o que Ele queria fazer. Até aquela moça começar a tossir, mas eu não identifiquei o que era. Eu pedi para que a levassem para o banheiro e orassem por ela. Ela relutou e não foi. Eu desci, lhe dei um abraço. E eu percebi que tinha algo errado na perna dela. Eu perguntei o que era. Aí começamos a ministrar. Eu disse: começamos a ministrar. Eu, o Espírito Santo e vocês. Vocês não podem ficar como espectadores. A nossa fé tem que ser ativada juntos como igreja. Isso pode anunciar algo muito maior que está para acontecer. Estavam falando numa lanchonete a respeito do que tinha acontecido aqui na igreja. E lá tinha um homem chamado de cowboy. Ele lida com cavalos. E ele tem lá um problema, acredito que na perna. Ele falou: então eu vou lá. Se Deus cura, eu vou lá. Aqui não é o homem que faz, é Deus que faz. Mas Deus não quer fazer uma vez ou outra, quando der, ou quando de repente a gente se colocar à brecha. Nós precisamos aprender a fluir como líderes na presença do Espírito. Sabe o que isso significa? Você vai ser o exemplo para a igreja quando você chega aqui. Quando você se ajoelha na tua cadeira antes de começar o culto. Quando você sorri para o irmão, quando você o recebe de forma calorosa na sua chegada. Você precisa ser acolhedor.
Precisamos derramar do amor de Cristo na vida das pessoas. Elas não podem entrar aqui e sair como se fossem invisíveis, sem ninguém pegar na mão, sem ninguém dar um abraço, sem ninguém trocar uma palavra, sem ninguém orar por ela. Nós precisamos aprender a louvar e adorar como nunca fizemos, rasgando o nosso coração. Tem gente que fala: pastor, eu não gosto dessa música. Eu digo: graças a Deus, não é para você, é para Jesus. Então é Ele quem tem que gostar, amém? Porque quem é antigo, ou de outras épocas, preferem os louvores daquelas épocas. Só que hoje nós vivemos no século 21. A palavra não mudou, mas a forma como fazemos mudou. Não que vamos deixar de cantar e de louvar e de adorar com os cânticos antigos. A palavra fala da importância do caminho antigo, da vereda antiga. Não podemos desprezar o que Deus fez se manifestando em outras gerações, em outras décadas. Mas o que você faz? Cancela aquele espírito que quer te impedir de fluir. Aprenda a cantar, aprenda a levantar a mão, começa a cantar no Espírito Santo, a fluir debaixo da graça, porque é somente a graça de Deus que pode nos levar e nos conduzir ao novo e vivo caminho. Então aqui, Jesus é enfático com Nicodemos, disse: Nicodemos, ele não responde, quando ele fala assim: olha, eu sei que para fazer o que o Senhor faz, tem que ser enviado por Deus. Jesus nem entra no mérito da questão. Ele chega para Nicodemos e ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele não entrou nessa discussão. Aí Nicodemos não entendeu. Ele falou: como pode eu, depois de velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse: ô Nicodemos, aquele que é nascido de Deus é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou falando de algo espiritual que você, como mestre, como professor, não entende. Por quê? Muitas vezes nós somos apenas religiosos, nós precisamos da revelação no nosso espírito. Jesus disse: por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Diga comigo: todos vocês. Diga: eu posso ser religioso, estar numa igreja, ser membro dela, servir, contribuir financeiramente, sem ser nascido de novo. Isso é sério ou não é? Porque o princípio número 1 para servirmos a Deus é o novo nascimento. Como que eu posso servir a Deus sem ter nascido de novo? E a gente sabe quando nasce de novo. Deixa eu voltar no texto que eu comecei e não terminei. Quando eu falei de Pedro. Pedro, o diabo me pediu para cirandar você. O diabo está te cirandando. E eu disse que quando o diabo ciranda, apresenta sinais. Mas o que eu posso fazer por você é orar. Vou interceder por você para que você não caia. E depois que você vencer, confirma os teus irmãos. Uma outra tradução diz assim: quando você se converter, confirma teus irmãos. Imagina só, se eu chego para você e digo: você não é convertido, vou arrumar uma treta, não vou?
Quem o pastor pensa que é para dizer que eu não sou convertido? Jesus chega para Pedro e trabalha o orgulho de Pedro, e o orgulho de Pedro fez Pedro passar por tudo que ele passou. Teimoso, cabeça dura, rebelde. Quando você se converter, confirma os teus irmãos. Jesus fala para Nicodemos: o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz. Você não vê o vento, mas você vê os sinais, o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. O Espírito Santo, ele precisa conduzir, dirigir, governar, controlar a tua vida. A ponto de você dizer: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: fazer a vontade de Deus para mim é mais importante do que comer e beber. Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Será que nós podemos fazer esta oração nesta manhã? Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Ele fala aqui do sinédrio, fala dos fariseus, dos religiosos. Se vocês não crerem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos transmitir a verdade do reino. Um dia eu perguntei para o Senhor: como a unção se manifesta? Como a nuvem baixa? Como o Espírito Santo toca? A unção não vem por falar. Vou repetir: a unção não vem por falar. Eu posso falar muito e não acontecer nada. A unção num culto não vem por falar, mas por identificar a presença. Você precisa aprender a atrair, porque quando você busca Deus, Deus vai estar ali com você, de uma forma especial, recebendo aquilo que você está oferecendo. O seu culto racional, o seu sacrifício vivo de amor. Não pode ser um sacrifício na base dos interesses. Eu estou aqui buscando porque eu quero alguma coisa. Não. Agora eu só quero o Senhor. Agora eu só quero mais de Ti. Agora eu só quero a Tua presença. Agora eu quero senti-lo. Agora eu quero que Tu me toques. Antigamente tinha um cântico que dizia isso, né? Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. O João sabe essa. Basta que me toque, Senhor, só um toque, para minha alma cansada vencer. A noite escura está, tua luz me iluminará. Basta que me toques, Senhor. É este o segredo. E a gente acha que estamos do jeito que estamos porque não temos dinheiro, por conta de uma briga em casa,
por conta de uma confusão no trabalho, por conta de uma doença, de uma enfermidade, por conta de uma perseguição, de uma injustiça, de uma ameaça, não. Nós estamos assim porque falta o toque, a presença, a glória, a unção, o poder. É tudo o que nós precisamos. Quando você elege isso como prioridade, você vai viver outra realidade na tua vida. Tem culto que você sente que está tudo normal. E a gente tem dificuldade de entender o que é estar tudo normal e do culto ser anormal. Por exemplo, aconteceu o que aconteceu no domingo passado, foi anormal. Não, aquilo foi normal. Anormal é o jeito que a gente se porta. Quase que sempre, todo dia. A gente entra frio e sai congelado. Mas quando você chega num lugar onde a glória de Deus não está ali, você vai levar a glória de Deus para aquele lugar. Nós temos esta responsabilidade. Então nós estamos acostumados que não acontecer nada é normal. Não, é anormal. Tudo transcorre na mais perfeita normalidade. Falta sede, falta fome, falta intensidade, falta coração, falta ser intencional, falta entender o propósito, falta reconhecer o porquê e para quem do nosso culto. Um culto normal, para você entender, para ser didático, é o mesmo que comida sem sabor, perfume sem cheiro, com carro sem combustível, mundo sem cor, primavera sem flor. O normal seria o dono da festa estar presente. E isso fala da sua presença. Podemos não ver, mas sentimos a sua presença. Podemos não ver, mas sentimos a sua presença. Tinha um irmão na igreja, ele dizia assim: pastor, hoje o Espírito Santo deu uma passadinha no culto. Eu disse: por quê, irmão? Eu senti um arrepiozinho. Esta cutucada é o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui. Mas não significa que ele vem e foi. O Espírito Santo, ele está aqui. Por quê? Porque Deus está aqui. Às vezes nós começamos o culto e dizemos: irmão, sabe por que Deus está aqui? É porque você está aqui. Não, sabe por que nós estamos aqui? É porque Ele está aqui. É diferente. Não podemos aceitar menos que isso. Precisamos trazer o céu para a terra. Seja a tua vontade feita na terra, assim como ela é feita no céu. Aí veremos a manifestação da glória de Deus, sinais, maravilhas, prodígios, milagres. Isso é o resultado de tocar o céu. Quando você chegar aqui, você precisa aprender isso. Esquece, deixa tudo lá fora. O que você precisa é tocar o céu, porque quando você toca o céu te toca. Se lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela tocou em Jesus, ou melhor, na orla do seu vestido. Não foi nem na pessoa de Jesus, foi na barra do seu vestido. E ele para tudo e diz assim: quem foi que me tocou? E os discípulos disseram: Jesus, uma multidão te empurra, uma multidão te aperta. Ele diz: não, foi diferente. Senti que de mim saiu
virtude. Senti que foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. Então você tem que fazer aquele culto diferente. Senti que de mim saiu virtude, senti que de mim saiu poder. Você precisa aprender a tocar o céu. Enquanto você louva e você adora, o Espírito Santo atua a teu favor, tocando naquela pessoa, mudando a sua história, resolvendo o teu problema, fazendo o que for necessário para que tudo se resolva. E você chega aqui e fica pensando em problema, dificuldade, em luta e nada se resolve. Você tem que chegar e dizer: não, estou aqui na presença daquele que é a resposta, saída e solução dos meus problemas. Tudo que eu preciso fazer aqui é me aquietar, confiar. Porque tudo isso não te deixa entregar o teu melhor para Deus, então você entrega o teu pior. Você chega no culto se arrastando. Você não recebe aquilo que é transmitido do altar. A palavra do altar é para te dar vida, e não para te castigar, não para te torturar. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que destravar aquilo que está travado dentro de mim. Deixa o Espírito Santo te levar ao novo e vivo caminho. O que atrai a presença de Deus é o simples. E a beleza do Evangelho está na sua simplicidade. E a gente pensa como Naamã: o que ele me pediu é muito simples. Eu pensei que ele ia me pedir algo mais complicado. E ele reluta para fazer o simples. Nada pode te impedir de oferecer o teu melhor culto. E do teu culto ser diferente. E de você tocar o céu. E da nuvem baixar. E de Deus se manifestar. Talvez como nunca tenha acontecido na tua vida. Semana passada, algumas pessoas me disseram: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é demônio, eu não sei se é Deus, mas eu comecei a tremer. As minhas pernas começaram a tremer. O meu queixo começou a tremer. A minha língua começou a balançar dentro da minha boca. E eu fiquei com medo. Eu abri os olhos e disse: está amarrado. O que é isso? As minhas mãos começaram a tremer. Pastor, eu senti algo dentro de mim que eu nunca senti. Eu perguntei: era bom ou era ruim? Ele disse: maravilhoso. Eu falei: então, libera. É Deus. Deixa o Espírito Santo te tomar. Mas pastor, eu tenho vergonha. A palavra diz que aquele que se envergonhar do Senhor aqui embaixo, ele vai se envergonhar dele um dia no céu. O que a gente precisa fazer é permitir que o Espírito Santo se mova. Deixa ele se mover. Sabe por quê? Está nascendo novos líderes. Abriremos novas células. E vamos ouvir testemunhos extraordinários do que Deus vai fazer através de você. Você que vai estar naquele lugar. Você que vai estar orando. Você que vai estar ministrando. O Espírito Santo vai se manifestar através de você. Você é um canal, um veículo, um meio, um instrumento.
um meio para que o céu responda à terra. Para de dizer, não, eu já fui, não quero ser mais, dá muito trabalho, eu não tenho tempo, é complicado para mim. Você vai procurar uma direção de Deus. Você que nunca foi, pastor, eu não tenho experiência. Eu não quero saber se você tem experiência, você tem que ter coração. Lembra quando Deus fala para o profeta Samuel, você vai até Davi. E lembre-se, o homem é movido pelo que vê, mas Deus olha o coração. O homem olha limitações, bloqueios, impedimentos. Mas Deus olha a motivação do coração. O que levou Deus a encontrar Davi atrás das malhadas foi a motivação do seu coração, que todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites estava lá ligado com o céu, louvando, adorando, fazendo poemas, salmodiando. O coração de Davi fez com que Deus levasse Samuel até sua casa. Vocês se lembram do fariseu que recebeu Jesus em sua casa? Ele preparou tudo, fez o seu melhor, ele queria impressionar Jesus, mas ele não compreendeu que precisava preparar, na verdade, o seu coração. Aí entra aquela mulher que rouba a festa. Ela chega com um vaso de alabastro, quebra sobre a sua cabeça, chora nos seus pés, enxuga com os seus cabelos. E eles ficam indignados por conta da religião, porque ela quebrou o protocolo. Entrei aqui, você não me beijou, não lavou os meus pés. Você não entendeu nada. Mas esta mulher entendeu tudo. Nós precisamos compreender o que é a motivação do coração. Não se trata de fazer coisas, se trata de ser. Eu sei que o Senhor é Deus pelas tuas obras. Foi o que Nicodemos falou. Mas não basta saber, tem que nascer de novo. Mas eu vou na sinagoga, que é a igreja tradicional da época de Jesus. Eu vou na igreja, não basta ir na igreja, tem que nascer de novo. Eu sirvo, não basta servir, você tem que nascer de novo. Eu contribuo financeiramente, não basta dar dinheiro, você precisa nascer de novo. Porque esta passagem você não compra com dinheiro, salvação você não paga, é de graça. Eu sou líder no Sinédrio, é necessário nascer de novo. Vamos ficar de pé. Curva a cabeça, fecha os olhos. Eu gostaria que você fizesse uma oração agora. E essa oração, ela precisa produzir algo no reino espiritual. Esta conversa que Nicodemos teve com Jesus, acredito eu, produziu algo no reino espiritual. Ele recebeu por revelação aquilo que ele não entendia na sua carne. Eu quero te falar que você precisa nascer de novo, para ser discípulo, para servir, para o teu louvor e a tua adoração chegar até o terceiro céu. Eu gostaria que você orasse, falasse com Deus nas tuas palavras agora, e dissesse assim: Deus, eu
nem sei o que eu estou fazendo aqui, ou eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu quero te pedir perdão porque eu pensei em desistir, em parar, largar a mão, chutar o balde. Deus, eu entrei aqui desanimado e vou sair daqui motivado pela tua palavra. Eu entrei aqui de um jeito, mas vou sair daqui encorajado pelo teu Espírito. Eu entrei aqui confuso na minha mente, mas a tua palavra diz que não serei enganado nem confundido. Eu entrei aqui, Senhor, me arrastando, mas eu toquei na orla das tuas vestes, do teu manto, do teu vestido. E tudo que eu quero, Senhor, é ser tratado no meu coração, é ser tratado no meu espírito, para que eu não me perca, para que eu não me desvie, para que eu não pare, para que eu não retroceda. Fala com Deus, confessa para Ele tudo aquilo que estava sugando a tua fé, destruindo a beleza de Cristo que estava em você. Fala com Ele e diga quais são as tuas limitações, os teus bloqueios, os teus impedimentos. Fala o que te amarra, o que te neutraliza, o que te paralisa, o que te engessa. Fala com Ele. Pede perdão porque você poderia já estar em outro estágio, mas você não quer. Você não quer ser promovido pelo Senhor. Você tem medo de fazer a obra. Você tem medo de se comprometer. Você tem medo do dinheiro faltar. Você pensa na família. Você pensa naquilo que pode ser um impedimento, quando na verdade não é. Porque quando Deus te chama, Ele vai cuidar não apenas de você, Ele vai cuidar dos seus, porque Ele é fiel. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade, desamparada ser. Que a gente possa fazer esta oração como liderança desta igreja, e dizer: Senhor, venha curar a nossa liderança, venha sarar a nossa liderança, venha libertar a nossa liderança. Queremos ser líderes nascidos de novo, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Correcala manayasa.